Empreender não é uma receita de bolo. E é por isso que a gente, no Vida Empreendedora, vem de cidade em cidade para procurar empreendedores e entender um pouquinho mais a sua história, como que foi iniciar e como que está sendo agora. Hoje a gente está aqui na Fazenda Terra Próspera com o Fausto para entender um pouquinho mais desse mega empreendimento que está fazendo aqui. A Fazenda Terra Próspera é a maior fazenda de pimenta biquinho do mundo, né, Fausto? Isso, correto. Maravilha. E é isso aí, pessoal. A gente vai conversar, vocês vão entender um pouquinho a história dele. Sem mais delongas, Fausto, pode se apresentar, fala um pouquinho de você, como é que você veio parar aqui, vai lá. Então, esse ano faz 10 anos que eu estou no mercado, que eu atendo indústrias alimentícias fornecendo pimenta biquinho. E esse projeto aqui é um projeto que ele já vem sendo sonhado já há aproximadamente 7 para 8 anos. Né? Não é uma coisa que surgiu do nada, né, Marcos? Eu já estou no ramo já há um certo tempo, já conheço o mercado, já tenho clientes consolidados no Brasil e no exterior já há anos. E esse projeto eu comecei com ele em dezembro, né, de 2023. Agora você está vendo a lavoura já iniciando a produção, né? Então, graças a Deus as coisas estão acontecendo dentro do cronograma da forma esperada. Legal, cara. E você falou tem desde 2000 e O que? O o início? início. A gente começou com a empresa em 2014. 14, aqui Correto. a Terra Próspera Não, a ou... empresa em Belo É Horizonte. isso, A exato. empresa em Belo Horizonte. A Rota das Especiarias, que é uma empresa que nós atendíamos fornecendo pimentas para indústrias alimentícias. Aham. Então tu começou com a parte de comércio mesmo, né? Isso, comercialização. Comprando dos fornecedores aqui da região? De várias regiões, principalmente Minas, Bahia e Espírito Santo. São os 3 estados, né, que mais produzem pimenta biquinho no país. Aham, Tá? Só que grande parte dessa produção, a maior parte dessa produção, vem de Minas e de uma parte da Bahia. aham, E aqui no norte de Minas é a região onde a gente concentrava o maior número de produtores. legal. E, cara, por que pimenta biquinho, cara? Como é que isso começou com você? Eh, Em 2014, eu tinha uma pequena distribuidora alimentícia, eu fornecia conservas alimentícias para restaurantes. Aham, Então a gente fornecia palmitos, pimenta biquinho era um dos itens, né, tomate seco, azeitonas, a gente trabalhava com toda a linha de conservas. E esses produtos, a grande maioria deles, tirando os palmitos, né, mas, azeitonas, cogumelos, tomate seco, cebolinha cristal, esses produtos todos vêm de fora, são importados. aham, O produto nacional que a gente está falando é a pimenta biquinho. E acabou que eu fui sempre dando muito foco para ela, né. É um dos produtos de menor giro dessa linha toda, hum, né, porém eu comecei a trabalhar com ela sempre focando na venda dela para ter um maior volume, né. Ela me fornecia eu conseguia trabalhar ela com uma margem um pouco mais saudável do que nos outros produtos, uhum, tá. Eu tinha um volume menor de venda com uma margem um pouco maior, uhum, então acabou que eu comecei a focar muito nela, né. E eu foquei também sempre em estar aumentando meu número de clientes, graças a Deus, né. Então, durante muito tempo, durante alguns anos, né, eu ficava sempre a minha rotina era ficar o dia inteiro ligando para os clientes, né, ficava pesquisando clientes na internet e ligando para oferecer os produtos, e acabou que depois o resultado começou a vir, né. Comecei a ficar conhecido, eh alguns clientes, um indicava o outro, as pessoas foram me descobrindo pela internet, e as coisas começaram a girar de uma forma um pouco mais fácil, né, sem uhum. ter tanto esforço, né. A gente foi conquistando um espaço significativo do mercado. É aí que o pessoal começa a falar que é sorte, né? É, a sorte ela vem depois de uns 3 anos de ligação diária, de 80 telefonemas por dia, né, então É, não é fácil não. isso nem todo mundo consegue ver, mas todo mundo que eu converso passa por um momento desse, cara, Sim, de é aquilo que a gente falou, é muita fé no negócio, até o negócio começar a virar, aí roda, aí sim, vai. sim.
E você, pelo que eu Não entendi, existe lanche grátis, né? não Não existe. existe. Lanche dado. Não tem. Então você vislumbrou, você tinha um mercado que já era mais amplo, e você vislumbrou talvez um mercado que não estava sendo tão atendido ou tão trabalhado, certo? Que é o de Uhum. pimenta biquinho. E tem a ver eh, a gente conversou um pouquinho sobre esse lance da estratégia do Oceano Azul, né, de Sim. explorar um mercado que as pessoas não estão atuando tanto ainda. Foi mais ou menos essa pegada que você trouxe? De certa forma, sim. O que que acontece? Eh, o que eu vi era o seguinte, os produtos que eles vêm através de importação para o Brasil, eles vêm em grandes volumes, as indústrias não têm tanta dificuldade para a compra desses produtos. Porém, quando a gente vai pensar no produto nacional, a pimenta biquinho, né, assim como várias outras pimentas, elas são produtos que são, produzidos pela agricultura familiar. Então, na sua grande maioria, Ah, são pequenos produtores, aham, que trabalham com uma escala pequena, aham. né, e isso dificulta o trabalho das grandes indústrias, porque a grande indústria, por exemplo, ela precisa de fazer uma compra de 5 toneladas. Um pequeno produtor não vai ter esse volume, né, então ele vai ter um volume lá de 100 quilos. Isso vai dar Aham, um trabalho imenso para o departamento de compras da indústria, uhum. né. Então o que eu comecei a fazer lá atrás, é que eu fazia viagens, né, eu ia para cidades do interior, lógico, já fazia antes toda uma pesquisa, ligava para as prefeituras, ligava para os escritórios da Senar, da Emater, conversava com o pessoal da Epamig, então sempre pesquisei muito, tentava juntar um determinado número de produtores na região, ia até eles, né, marcava uma reunião e tudo, viajava, eu fazia uma reunião e combinava com eles deles começarem a produzir, para a gente conseguir ter um volume um pouco maior concentrado numa região, para Uhum, facilitar a parte da logística. uhum, Então, isso aí também foi um trabalho meu de alguns anos, né, eu uhum, viajei muito, principalmente aqui para o norte de Minas, e também parte da Bahia, né, já fui para várias cidades, reuni com inúmeros produtores, e a gente foi conseguindo juntar grupos maiores de produtores e combinar com eles que a gente compraria, 100% da produção, né, hum, então eles poderiam produzir, que aí o meu trabalho ia ser escoar a mercadoria deles, aham. né. Então, graças a Deus, eu consegui resolver a principal dor da indústria, porque a dor da indústria era conseguir aquele lote grande, Aham. né. Eu consegui fazer isso, eu consegui reunir grupos de produtores em várias localidades, para pegando um pouquinho de cada, a gente fazer um lote grande e fazer a entrega para a indústria que ela precisava. Você era o lote grande, né? Eu concentrava a produção de todos os Aham. produtores. É lógico que aí também a gente conseguiu, levar para a indústria um produto com maior qualidade, porque a gente criou também processos de seleção da mercadoria. Uhum. Então, mesmo sendo vários produtores, a gente conseguia fazer uma classificação da mercadoria e mandar os lotes iguais, né. Então, ele recebia um lote grande, mas em uniformidade, Ok. né, de um produto com qualidade. E na empresa, nossa empresa está lá em Contagem, do lado próximo ao Ceasa Minas, né, lá a gente já tem toda a parte, a estrutura adequada para a gente fazer esses procedimentos, Uhum. né. Então, a gente recebia de uma quantidade enorme de produtores e também a parte logística. Eu fui trabalhando para a gente ter, durante vários dias da semana, vários caminhões coletando em cada região, juntando lotes e enviando para lá, Aham. né. Então, é um trabalho bem de formiguinha, porque foi um a um, tanto dos produtores quanto dos caminhoneiros, mas, igual a gente está falando, né, depois de alguns anos começou a dar resultado, as coisas foram acontecendo. Boa. Você tem ideia de quantos produtores são? Olha, a gente tem os grupos, né, dos produtores, as listas, nossas, a gente chegou a ter quase 300 produtores cadastrados. Nossa, 300 pequenos produtores, na sua maioria, né, são pequenos tudo produtores pequeno. rurais, cadastrados como fornecedores de pimenta biquinho e algumas outras pimentas também, mas a carro-chefe é a pimenta biquinho. Aham, aham. Fala um pouquinho mais, é porque a gente está aqui
na fazenda, né, que é uma Sim. empresa, mas você tem outras empresas, né. Como é que são esses seus outros empreendimentos? Fala um pouquinho mais detalhe deles. Então, o que que acontece? Acabou que eu busquei uma forma de crescimento em I, né, eu criei a rota Em das sim, sim, eu explica. continuei trabalhando na mesma linha, de forma vertical, Ah, ok. né, então o que que acontece? Eu tenho a Rota das Especiarias, que é a empresa onde nós fazemos beneficiamento da pimenta biquinho para enviar para as indústrias. Aham, Perfeito, e a gente tem os grupos de produtores que trabalham conosco. Agora a gente tem a Fazenda Terra Próspera. A aham. Fazenda Terra Próspera é uma fazenda 100% nossa, né? Uma fazenda nossa, a administração, tudo é feito por nós, tá? Nós produzimos e enviamos tudo para a Rota das Especiarias junto com a produção dos outros produtores, né? E aí a gente consegue ter um volume maior agora, né, esse ano, a gente vai conseguir ter um volume maior para poder abrir novos clientes, atender novas indústrias que já estão sondando a gente há muito tempo, né? E vai facilitar isso, a gente vai ter um volume maior e uma certeza, uma garantia da entrega, porque é a gente que está fazendo a condução da lavoura. Sim, interessante. Então você está se especializando num vertical, né, Sim, fazendo isso, toda a cadeia de entrega dele. isso, E isso. isso foi a estratégia que eu ia te perguntar agora, né, por que que você veio para o plantio, para a produção na Uhum. ponta? Sim. Porque você quer fazer toda a cadeia. O que que acontece? Eu acho que o empreendedor, ele sempre tem que, sempre, para ele buscar o crescimento, ele tem que buscar solucionar dores, né? Perfeito. Então, o primeiro passo para você ter sucesso é você solucionar, é sempre pelo cliente. Você tem que solucionar a dor do seu cliente. Você tem que entender qual que é a dificuldade dele, qual que é o problema que ele está passando, e você tem que entregar para ele a solução. Ele vai enxergar valor Perfeito. naquilo, Aham. né? Então, eu via que o principal problema das indústrias era quando grandes indústrias de conserva, elas conseguem trabalhar com um volume imenso, mesmo de um produto que tem um giro relativamente pequeno, Uhum, porque eles têm toda essa pulverização no mercado, né? uhum. Eles têm a logística já toda pronta, né? Então a dificuldade deles principal era na compra. Eu comecei com a Rota das Especiarias justamente para resolver o problema da compra das indústrias, né? Ao invés dela ter que comprar de 10, 20, 30, 40, 50 pessoas diferentes, ela poderia comprar tudo num local só, Aham, perfeito. né? Então, Aham, só aí eu já facilitei tudo no mesmo padrão, seguindo todo perfeito. um processo de higienização e sanitização, ou seja, ele consegue comprar tudo, o volume que ele precisa, com a qualidade que ele precisa, né, seguindo, acompanhado de laudos e tudo, então ele faz uma compra mais, mais segura, Uhum. tá? E aqui na Fazenda Terra Próspera agora a gente consegue aumentar essa escala, Ok. né? A gente consegue aumentar essa escala. E com a certeza, porque aqui a gente tem total certeza do manejo, de como ele está sendo feito. Você controla melhor a qualidade, né? Sim, sim, sim. A gente, lógico que a gente tem um certo controle também com os produtores que trabalham com a gente, Ok. né? A gente tem produtores que trabalham com a gente há anos, né? Então eu conheço as pessoas, eu conheço as pessoas. Porém aqui a gente que faz 100% da condução, né? Então a gente está também fazendo vários testes. eh, eu gosto muito de inovar, então o William, que você conhece, né? O nosso agrônomo, que é seu amigo, Salve né? William, É nosso. inclusive. Tudo Gente bom, William? boa, um cara fera É, aqui na região de. é, Eu não sei se eu falei, mas a gente está aqui em Matias Cardoso, aqui em Minas Gerais, no norte de Minas, né? Depois a gente vai falar um pouquinho da região, mas vai lá, William. isso. É, o William, ele é um cara inteligentíssimo, né? E eu também gosto de estudar, gosto de me aprofundar, e o que eu não sei, eu gosto de aprender e entender, né? Aham, Então eu sempre fui muito curioso com isso. Então, essa lavoura aqui, a gente já fez vários testes. É lógico que aí a gente vai errando, vai acertando, mas a gente vai vendo, né, onde que a gente pode melhorar, onde que a gente pode acertar. Então, todas as pessoas, todas as visitas técnicas que nós tivemos aqui, nós, graças a Deus, tivemos muitos elogios, né? A nossa lavoura, ela está tendo um desempenho
muito acima da média de outras lavouras. Aham. Porque você está fazendo um trabalho visando muito a melhor produtividade Sim, por área, né, sim. aqui dentro. Visando produtividade e qualidade. Qualidade também, Aham, ótimo. qualidade. A gente quer ter, o maior a maior produção possível aqui, a gente tem tudo isso calculado, lógico, né, a gente tem as médias nacionais, então eu coloquei uma meta minha que é com certeza a gente tem que ficar acima da média nacional. Ótimo. E com certeza a gente vai ficar muito acima da média nacional, né, e também com fruto de extrema qualidade. Uhum. Hum, eu ia para uma outra pergunta, mas eu só vou retornar um pouquinho, que você falou da questão que você antes era comprador desses Sim, produtores todos, né, desses pequenos produtores. Agora, no senso tradicional da coisa, tu virou concorrente deles. Como que ficou essa relação com eles? Você continua comprando com eles ainda? continuo, Como que continuo. ficou? Como que você construiu essa relação com seus fornecedores barra concorrentes agora? Como é Uhum. que... Não, olha, eu acho que a gente tem que ser sempre honesto e transparente. Então, eu tenho um relacionamento muito bom com os produtores que trabalham com a gente, né? Grande parte deles eu conheço pelas viagens que eu fazia, né? Para chamar os produtores para trabalhar conosco. Então, a ideia daqui é só ampliar, né? A ideia daqui é ampliar, não é a gente produzir e deixar de comprar deles, pelo contrário, né? A gente está comprando de todos eles, estamos recebendo a pimenta de todos eles e estamos trabalhando com a nossa. Isso está Manteve a compra possibilitando, deles? sim, isso aí Ótimo. possibilita o nosso crescimento. A gente está fazendo esse empreendimento aqui, a ideia dele é aumentar nossos volumes, né? Então a gente Uhum. continua com os nossos produtores, né? E também agora a gente tem a oportunidade de estar abrindo novos clientes. Eu imagino que gera uma cadeia de ponta a ponta, né? Porque se Enorme. entra você com uma grande produção e desboca isso para o mercado, você tem mais oferta. Se tem mais oferta, o preço cai. Sim, Se o preço cai, mais gente pode ter acesso. Mais gente tem mais acesso, mais gente compra e aumenta a produção numa correto, é toda cadeia. uma cadeia. Então, interessante, cara, porque geralmente o pessoal fica meio ressabiado, né? Poxa, a gente vai ter concorrente aqui, uma produção muito grande, enfim. Tem pessoas que têm esse pensamento sim, claro, né. Tem pessoas que têm tiveram essa percepção, né. Teve alguns produtores que falaram comigo: "Ô Fausto, mas você está fazendo a lavoura, você vai continuar comprando da gente?" E eu desde o começo deixei bem claro com eles: "Olha, pode ficar despreocupado, que a ideia não é essa, tá. A ideia é de continuar trabalhando com todo mundo, continuar aparecendo novos produtores, novas pessoas que tenham interesse, eh, poder estar trabalhando com a gente, porque mercado tem, mercado tem. A gente tem que estar correndo atrás sempre de ampliar o mercado, Aham, né. A gente tem que estar correndo atrás de ampliar perfeito. o mercado e é o que eu tenho feito. Legal, cara, bacana. E aí tu tinha falado do William, né, comentou do técnico agrônomo. Você não tem nenhuma formação na área agrônoma, né? Não, na área agrônoma não, mas, como já tem 10 anos que eu estou no ramo, Aham. nossa, eu acho que tudo que eu poderia consumir de Ainda tem conteúdo muito mais do que a encontrado na formação, né? internet, falando sobre pimenta, artigos, conteúdos de diversos sites, tudo que eu encontrava disponível eu sempre fui atrás e li, e busquei entender. Então, eu tenho até no eu tenho no meu celular, eu tenho uma quantidade de técnicos agrícolas, né, de professores universitários, porque eu encontrava às vezes, algum artigo, aí eu ligava para a universidade, pedia para conversar com o professor, então eu sempre fui atrás de informação, Aham. né, explicava para eles o que eu estava fazendo, explicava para eles, os problemas, às vezes, que algum produtor estava tendo, como é que poderia ser solucionado. Então, sempre tentei entender o problema e corrigir, Aham. resolver os problemas. Você é formado em quê, cara? Eu não sou formado. Eu Aham. fiz faculdade de administração até a metade, e depois eu fiz ciências atuariais na UFMG,
Atuariais? Isso, só que aí eu também só fiz até o terceiro período. Me Mas desculpa a ignorância, o que que são ciências atuariais, cara? Explica pra mim. ciências atuariais, a gente trabalha com a mensuração do risco, Ó, tá? A gente trabalha com a mensuração do risco. Então, através de várias variáveis, né, você chega a cálculos atuariais. Tá? olha que Então, legal, cara. basicamente, são profissionais que trabalham em seguradoras, em empresas de Aham, previdência, aham. planos de saúde, empresas de capitalização. Ah, Tá? É uma área bem exatas pura, né? pura, é matemática pura, É, matemática e com estatística certeza. pura. Sim, totalmente. Que loucura. E essas duas, graduações, mesmo que você não tenha Concluído. concluído elas, o que que você acha que elas contribuíram para você hoje, para o Fausto hoje? Fausto hoje é Olha, agricultor aqui, da sim, indústria lá também. sim. Olha, eu acho que tudo que acontece na nossa vida agrega. Tudo que Uhum. acontece na nossa vida. Então, eu tive vários conhecimentos em administração, em ciências atuariais, que moldaram o Fausto que está aqui hoje, assim Ah, como várias outras experiências na vida, né? Então, eu, pelo fato de ter começado a empreender muito novo, né, eu sempre fui apaixonado por administração e depois, quando eu saí da faculdade, quando, né, eu sempre empreendi, eu sempre estava com algum negócio, alguma empresa, eu sempre fui atrás de informação do meu mercado, do meu ramo, o que que eu poderia fazer, como que eu poderia fazer, e sempre buscando algumas estratégias, desenhando, né, o que que poderia ser feito aham. e planejando muito e depois buscando uma forma de executar aquilo, Uhum. né. Então eu acho que qualquer coisa que você vai fazer na vida, o primeiro passo é planejamento, Hum. né. Então é importantíssimo, né. Então, primeira coisa é colocar no papel, calcular uma, 2, 10, 50 vezes, Ó o para risco aí. você para você enxergar todas as variáveis, o que que pode acontecer. Aham. E depois vem a parte mais complicada, que é a execução, É. porque não adianta planejar e não fazer, né, aí ficou só uma ideia no papel. Aham. Então depois é pegar e executar. Foi a mesma coisa, fazenda. A fazenda é um sonho antigo, eu já tinha começado com esse sonho várias vezes e aconteceram vários problemas, vários problemas. Eu teve aproximadamente umas 4 vezes que estava tudo muito certo para a gente iniciar uma lavoura e sempre acontecia alguma coisa, algum problema sério, sempre acontecia alguma coisa que acabava que a gente deixava, esse sonho de lado. Aham. Vamos aguardar um pouco mais, né. E agora, ano passado, a gente tirou lá na empresa uma certificação internacional, um cliente que nós estamos trabalhando, que a gente tem um contrato com uma indústria dos Estados Unidos, a gente vai fazer a produção toda dela aqui, né, e já tem os nossos clientes que são consolidados, que trabalham com a gente há anos, né. Eu vi que agora a gente já está é como se a gente estivesse mudando de jogo, Aham. né, a gente Aham. está saindo de um campeonato, né, para ir para um campeonato maior, Ah, ok. né. Então a Legal. gente já tem um certo tempo que a gente está em comunicação com empresas de vários outros países, Uhum. né, então eu sempre tive a certeza, tenta, 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 uma hora dá, né. É, Aquele ditado, né, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, a gente tem que tentar com constância sempre, uma hora dá certo. perfeito. Nada resiste ao à rotina, né, Isso, a uma rotina bem persistência, a persistência. Que né. legal, cara. A pessoa não pode desistir. Ah, Tá? Eu acho que até pelo seu canal, né, a gente fala de empreendedorismo. Eh, o hum, empreendedor de sucesso, ele não desiste, né, ele não desiste, ele continua tentando, ele cai, mas ele levanta. né, interessante isso. Tem 2 coisas aí que eu quero falar, aí é bem no perfil empreendedor mesmo, que eu acho que é legal a gente conversar sobre isso. Sim. Mas antes, vamos trocar de lado que eu tô queimando a Ah, fuça aqui. vamos. Bom, a gente trocou aqui de lado, né, porque o sol tá queimando, graças a Deus. É, Mas aí eu ia perguntar um negócio para você, Fausto, sobre você pintou um perfil que a gente costuma ouvir umas coisas um pouco diferentes quando a gente ouve essas questões de empreendedorismo, perfil empreendedor,
que é a questão, que é um dilema, né? É a relação entre o cálculo de risco e a ação, né? Uhum, Porque muitas vezes a gente ouve assim: "Não, cara, não fica calculando demais não, vai para ação, porque senão uhum, você não sai", né. E você me pintou um cenário diferente, né, uhum, que tu é um cara que calculou sim, tudo que dava para calcular e uhum, veio para ação, né, não é à toa que estamos sim, aqui, né. sim. Como é que você vê esse assunto exatamente? Olha, isso eu acredito que pode ser muito pelo perfil da pessoa, né. Hum, Eu sempre fui um cara muito voltado para cálculos, né, então eu sempre gostei de ter é uma coisa que me faz sentir seguro, aham, né, eu não consigo fazer nada se eu não estou enxergando aquilo. Então primeiro, qualquer sonho meu, qualquer coisa que eu quero fazer, eu mentalizo aquilo muito, penso em várias alternativas e vou para o papel e começo a passar aquilo lá para o papel. Vou calculando tudo, imaginando como que vai ser, como que pode ser feito, imagino os problemas que podem acontecer no meio do caminho. Então, lógico, acontece da forma que está ali? Óbvio que não. Com certeza não, né? Mas grande parte das alternativas, das coisas que podem acontecer, eu já tinha imaginado. E já tinha imaginado também numa numa resposta imediata, né. uhum. Caso aconteça isso, qual providência que eu Plano devo de tomar? contingência, né. Isso, o que que eu tenho que fazer de imediato, de rápido, né. Legal, Porque na hora que a gente está no campo de batalha, você tem que ter uma resposta rápida para as coisas, né. perfeito. Então o empreendedor, ele não tem muito tempo para ficar, eh, pensando, né, quando você está naquela rotina Aham, frenética das coisas, igual a gente está falando agora de uma lavoura não espera, não, né, uma lavoura não espera. Então você vai colher, aquela mercadoria já tem que ter para quem vai ser entregue, né, então você aham, tem que ter toda uma programação, e aquilo lá tem que estar o mais redondo possível, né, pra você ter uma saúde do negócio, do empreendimento. uhum, Né, então, para o meu perfil de empreendedorismo, tá, não estou falando que isso é certo, eu conheço vários outros empreendedores, e eu vejo empreendedores que pensam de uma forma bem diferente da minha, e que dão certo, ok. né. Mas, no meu caso, até para eu me sentir mais tranquilo, isso é uma coisa que eu faço para ter mais segurança, para ter mais tranquilidade. Isso me dá calma. Dá um Legal, pouco mais de legal. paz. Eu saber que eu tô no ponto X, eu tenho que me deslocar até o ponto Y, e eu tenho o caminho desenhado até lá, Uhum. né, eu tenho caminho, eu tenho todo um cronograma para chegar até lá. E eu vou lutar para trabalhar dentro desse cronograma, essa que vai ser minha briga diária, né, seguir o planejamento. Tu me fez pensar um negócio aqui agora, em relação a esse negócio de calcular risco para pré-empreendimento, né. Qualquer empreendimento que você vai fazer, mesmo que você já Sim, tenha empresa, seja uma inovação, enfim, é que quando a gente vai calcular risco, a gente calcula diversos cenários do que vai dar ruim. sim, análise de cenários, é que a E gente eu a fala. e eu agora eu quero parei de pensar, a gente não costuma calcular os diversos cenários que vai dar bom, né. Aham, A gente pensa assim: "Olha, eu vou calcular o que vai dar ruim, tirando o que vai dar ruim, uhum. é o que dá bom", mas acho que não, talvez não tenha tanto essa prática, né. Você vai ter vários cenários, né, você vai ter um cenário mais positivo, né, um cenário mais negativo também, né, você Aham, tem que analisar principalmente os problemas. Olha, eu vejo às vezes alguns empreendedores novos, né, não que sejam jovens, né, mas novos, a pessoa vai aham. empreender, não tem idade para empreender, mas às vezes a pessoa ela É vai verdade. empreender e ela tem aquele sonho, ótimo, é isso mesmo, você tem que ter um sonho, você tem que ter vontade, né, mas a pessoa ela fica enxergando como se aquilo ali fosse ser um mar de rosas, e Uhum. a realidade não é essa, a realidade não é essa, né, então a pessoa ela tem que analisar muita coisa antes, né, até para que aquele sonho não vire um pesadelo, Uhum, né, então uhum. ela tem que saber que vão ter desafios, né, ela tem que saber que ela vai ter coisas que ela precisa ter uma resposta imediata, né, então ela tem que saber
comportar em cada uma dessas situações. Você acha que o empreendedorismo hoje está glamorizado barra gourmetizado? Olha, eu nunca tinha pensado, né, dessa forma, mas a gente pode até falar que sim, né, às vezes a gente vê hoje tem tanto conteúdo na internet, né, e às vezes a pessoa ela assiste algumas coisas e ela começa a se alimentar daquilo. Aham, E isso aí é ótimo, é ok. ótimo. Porém, se ela vê, só a parte boa do negócio, né, e ela acha que aquilo ali vai ser perfeito, né, vai ser tudo bonitinho, vai acontecer tudo do jeito que ela quer, eu acho que ela vai quebrar a cara, né. Vai. Ela vai se desmotivar, ela vai começar a se vitimizar com as coisas, né. É igual um casamento, a gente tem que saber que eu sou muito bem casado, tá gente? Mas Aí, ó, é a esposa. mas é igual um casamento, né, a gente tem vários desafios, né, então você entra num casamento, você tem que saber que você tá aquilo lá é um sonho, você está sonhando aquilo e aquilo ali é uma determinação sua e você vai fazer dar certo, Aham, né. Da mesma forma, um casamento é isso, você faz ele dar certo. Uma empresa é isso, você não desiste, você faz ela dar certo. Problemas vão acontecer, né, então é aquela história, né, matar um leão por dia. É lógico que o cara não pode viver só de problema, né, mas a é uma gente a vida gente miserável, é, né. o empresário, ele tem que estar buscando soluções, né, então ele tem que buscar soluções também para os problemas dele, para ele minimizar aquilo, Boa, né. Então ele boa. tem que encontrar onde é que estão sendo os gargalos da empresa dele, e ele tem que ir melhorando os processos, né. Vai chegar num ponto que está perfeito? Não, não vai. Mas ele vai conseguir melhorar muita coisa, porque também os problemas você consegue resolver ele até um determinado ponto de crescimento. Depois, quando você muda de escala, né, vão surgir novos problemas. E aí você vai buscar soluções. Normalizou, cresceu mais, novos problemas. Vai ser sempre isso. Nunca para de ter problema. Se parar de ter problema, Você não o está empre crescendo. não, e o empreendedor ele fica você fica irrelevante, né, na Sim, sim, empresa. você não está tendo desenvolvimento, Entendi. né? E o que assim, da sua experiência, qual é a tua característica que você criou que mais contribui para o sucesso dos teus negócios? Sua Então, característica pessoal. olha só, Ou veio nossa, com ela, não sei, tem é, algumas coisas assim, né. olha, falar uma coisa só eu acho complicado, mas falando por mim, de mim mesmo, né, eu acho que uma palavra que eu sempre carreguei é perseverança, Uhum, né, eu sempre uhum. carreguei a perseverança e eu sempre fui muito focado, muito determinado com as coisas. Legal. Então, eu coloco que eu vou executar uma determinada ação, eu executo, Tá, legal. eu executo. Então, lógico, né, vão acontecer vão surgir contratempos? Vão, isso faz parte da vida, Uhum. né. Às vezes você não vai conseguir cumprir aquele cronograma daquela forma redondinha, porque vão surgir coisas, mas, eu batalho de todas as formas para sair o mínimo possível, entendeu. Perfeito. Então, constância, né, constância, foco, perseverança, dedicação, né, essas palavras a gente carrega para a vida, É, eu fui sacana em pedir um, né, mas né. é, porque É. não dá pra Mas todas, fazem parte estão bem próximas, se a então, gente elas for caminham junto, analisar, são né. complementares, caminham eu Sim, acho que não só para o empreendedorismo em si, mas para quem quer ser profissional, quem sim, para o seu casamento, sim, para o lógico. seu papel de pai. Sim, Eu acho que essas palavras talvez todas elas cabem para uma pessoa que quer ser boa, sim. ser relevante talvez no Aham. mundo, né, Você em qualquer que buscar seu seja a escala. espaço, né. Isso aí, perfeito. Você ter um diferencial, você ser reconhecido, né. Aham. Eh, eu acho que a gente veio no mundo para brilhar, você tem que fazer alguma coisa e ter orgulho de você, Uhum. né, você deixar um legado, você deixar uma história, você ter orgulho das coisas. Eu erro, lógico, muito, né, mas eu busco melhorar,
constantemente, e eu acho que é isso, né? A gente tem que estar sempre nessa luta, nessa batalha, Uhum. né? É por isso que você empreende? Não sei se é por isso que eu empreendo. Eu acho que eu sempre tive o sonho, a vontade de fazer as coisas da forma que eu penso, né? Uhum. Então, eu acho que eu tive essa veia empreendedora desde muito novo, porque meus pais eram comerciantes, né? Então, eu via em casa, eu criança, Aham. eu sempre estava vendo meus pais conversando de trabalho. E Aham. nos fins de semana, também a família do meu pai é toda de São Paulo, a família da minha mãe é de Minas, né? Então acaba que eu tinha mais contato com a família da minha mãe, né? Então final de semana, quando a gente estava na casa dos meus avós, eu via o bate-papo, né? Meus tios, todo mundo estava falando sempre de comércio, Hum. né? Então Hum. eu cresci, No né? meio disso. Vendo isso, Aham. né? Então eu acho que desde muito novo eu sempre fui buscando. Hoje eu vejo, quando criança, eu enxergo alguns pontos que eu já tinha ali, talvez de empreendedorismo em algumas pequenas ações. Eu como adolescente, eu muito novo, né? Eu montei minha primeira empresa, eu estava com 21 anos, Hum. né? Então eu era muito jovem, né? Então eu acho que tudo isso foi mudando o Fausto que está aqui hoje com 42, né? 21 anos Então, de 21, trajetória, é isso, dobro de vida, né? isso, Desde o isso. primeiro CNPJ. Metade da minha vida já com CNPJ, né? Caraca, Então meu. já é uma certa trajetória, né? E de ter sempre a certeza que a gente vai passar a vida aprendendo, né? Lógico que muita coisa a gente vai chegar num ponto que a gente vai poder ensinar e a gente deve ensinar, né? A gente sempre deve passar a informação para frente, mas a gente sempre vai ter muita coisa para a gente absorver do outro, Tá, né? né? Então a gente sempre tem que estar adquirindo conhecimento, sempre tem que estar buscando. Mesmo que de um bate-papo, né? Todo Conversar, bate-papo vai ser rico, né? vai. Com gente A gente sempre, interessante, sim, com conhecer. certeza. A ideia disso é Isso. mesmo trazer conhecimento desse ponto, assim. Eu gosto muito Uhum. de. Um dos pontos que eu gosto muito é de conversar com pessoas. Não precisa ser tamanho, grande ou pequeno, mas de diversas realidades. Uhum. Por isso que, eu tô aqui em Matias Cardoso, no norte de Minas, né. Sim. E aí eu tô falando com você, a gente conversou, eu falei: "Cara, que história maneira, cara". Inclusive a tua história do início, né, tu não falou da tua primeira empresa, fala um pouquinho dela aí. Então, minha primeira empresa, minha família é do ramo calçadista, né? Minha Aham. família é do ramo Nada a ver com isso calçadista. aqui. Nada a ver. Nada a ver. Não tem ninguém da área alimentícia Ou do agro e da sua muito família. menos do agro. Não tem nada ligado a isso, né? Mas É o diferentão da família. eu sempre fui apaixonado por campo, por lavoura. Aham. Eu sempre gostei foi uma coisa que eu sempre gostei e acabou que quando eu comecei a trabalhar na área alimentícia, depois quando eu comecei a focar mais na pimenta biquinho, né, eu sempre isso aí foi um sonho meu que ele foi aumentando com o passar dos anos, Uhum. né. Mas, você perguntou sobre minha primeira empresa, era do ramo calçadista, né, uma mudança totalmente diferente. Eu fazia faculdade de administração, eu na faculdade de administração, eu via, os pais dos meus colegas de classe, né, a maioria deles eram empresários bem-sucedidos, Hum. né, e eu muito novo, eu ficava olhando assim e pensando: "Nossa, interessante", né. Trabalhava no banco, né, estava trabalhando nessa época no banco, e eu pensava: "Gente, eu queria ter um negócio", então eu ficava pensando o que que eu ia montar. E aí você imagina, né, um jovem de 21 anos passa várias coisas, só que são muito ligadas à vaidade, né. Você fica pensando: "Nossa, eu queria montar uma loja de roupa masculina, eu queria montar uma loja disso", você fica buscando coisas, mas que são ligadas à sua vaidade. Hum. E depois eu pensei: "Gente, eu já entendo tudo de calçado", né, pelo fato de ver as rotinas do meu pai e da minha mãe, Uhum. né. Então, o que que era mais fácil? Qual mercado que eu conhecia mais do que a grande maioria das pessoas? Calçado. Aí foi onde eu entrei,
né? Então eu acho que foi uma decisão com bom senso, Hum, né? Eu olhei o que poderia ser mais fácil naquele momento e fiz, né? E deu estava mais certo. próximo, né? É, deu certo durante muito tempo, né? Depois eu mudei de ramo e fui indo até começar com esse ramo alimentício, né? E agora do agro. Então, e foi os que eu fiquei mais tempo também, né? Uhum. Então, as empresas de mais tempo. E agora eu acredito que hoje a rota das especiarias e a Fazenda Terra Próspera, mesmo a Fazenda Terra Próspera tendo iniciado em dezembro, né? A gente está com 7 meses, né? Tá tendo a primeira E colheita agora, né? iniciamos a safra agora, estamos começando a colher, mas graças a Deus, é uma lavoura enorme, a gente colhe uma quantidade absurda, né? A gente colhe um volume bem significativo no mercado, Que legal. né? Então, nossa, tô feliz, né? Tô muito feliz com tudo que está acontecendo. A gente Uhum. trabalha muito, você viu um pouquinho da minha rotina, né? Então, Sim. é totalmente diferente eu estar aqui e eu estar lá na capital, né? Aham. Então, até os horários são totalmente diferentes, Só. né? Aqui a O gente chega roçado aqui tá precisa escuro, estar. É. né? A gente chega aqui tá tudo escuro e vamos para o meio da lavoura definir tudo que vai ser feito e qual que é o ponto de cada pessoa, Aham. né? A gente está fazendo a gravação, hoje é um sábado, tá, gente? É. Porque senão ia estar lotado de gente aqui, É, né? exatamente. Até tem um grupo grande, só que vocês não conseguem ver. Lá no Tá fundo. lá, porque a área é bem extensa, né? Então tem uma equipe menor hoje trabalhando, mas em outra área, né? Mas são desafios, é aquela coisa, você está disposto a pagar Aham. esse desafio para concretizar seu sonho? Eu tô, E você tem um sonho, né, você tem que ter um sonho, né. Acho que tenho, você tem que ter o Clóvis fala do brio, né. Você tem sim, brio. sim. Então Aquele acho vídeo dele é é ótimo. fantástico, Você tem é brio. fantástico. É. Mas tu falou um negócio, cara, que me lembrou de uma outra conversa que a gente teve no Vida Empreendedora, Uhum, sobre o lance de você consumir o que você produz. sim. E aí você falou: "Não, quando a gente é mais cedo, a gente pensa mais em ideias relacionadas à vaidade". Mas acho que Uhum. o que você falou: "Ah, vamos abrir uma loja de roupa". Naquela época era o que você consumia, era o que É um jovem de seu vinte e início de um vida de anos, consumo era aquilo, né, sim, cara. sim. E hoje já tem várias coisas, não tô falando que a sua vida de consumo é a pimenta biquinho, né, não, Uhum, mas eu uhum. acho que era. Olha, na vida a gente não faz o que a gente quer, né, ó gente, muita gente pode discordar, né, Hum, mas a gente não faz o que a gente quer, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, né. ok. Então, eu sempre analiso as coisas dessa forma, muitas vezes a gente quer fazer muito alguma coisa, porém não é o momento. Uhum, Né? Não é o momento. Alguma hora você tem que começar. Eu não estou falando para nenhuma pessoa ficar desanimada e desistir dos sonhos. Se você tem um sonho, você tem que ir atrás dele e executar, né? E quanto antes, melhor, né? Então a pessoa também tem uhum, que ter velocidade, né? Ela tem que. Eu não estou falando para a pessoa deixar as coisas para trás, não. Ela tem que sonhar, buscar uma forma. É aquela coisa, vai para a guerra com as armas que tem, né? Não vai estar perfeito, não vai uhum, estar perfeito, mas encontra uma forma de iniciar, né? Começa uhum. e vai. Começa num volume menor, começa numa escala menor, mas começa, Começa. tá? Porque Boa, você vai aprendendo e vai melhorando, vai aprendendo e vai melhorando e vai crescendo. que legal. E tem mudando um pouco de assunto, mas mantendo a lógica por trás, de toda a sua jornada empreendedora, você consegue pensar em um episódio que você falou: "Cara, esse aqui foi foda", e como que você resolveu ou não resolveu, né, esse episódio especificamente? Pode tomar o tempo para pensar, Nossa, porque são tantos, né. é, E 21 outra, anos como possivelmente empreendedor, eu o vou ficar maior aqui. ainda está por vir, né. Uhum. Sempre vão surgir coisas. Olha, a Hum. lavoura tem sido um desafio imenso, Aham. imenso, porque é um sistema de trabalho totalmente diferente,
é uma forma, uma condução, a região, a cultura regional é totalmente diferente da que eu estou habituado, né? Isso aí você tem presenciado aqui. Uhum. Então, isso tem sido um desafio enorme, questão de mão de obra, né? Tem sido um desafio enorme, porque a gente não está falando de uma lavoura pequena, a gente está falando de uma lavoura de um tamanho bem significativo, é a maior que existe hoje no mercado, né? Então, a gente precisa de um número de pessoas grande trabalhando aqui, né? E você tem diferenças culturais, né? Uhum. Você tem diferenças culturais, então você tem que ir aprendendo a lidar com elas, né? Você tem que ir aprendendo a Uhum. lidar com elas e buscando formas, né, de fazer as coisas acontecerem, fazer as coisas andarem. Cara, é um choque muito grande. Tu saiu de BH, Sim, BH é a 4ª maior capital do país? não vou ter certeza agora. Tá entre as É, 5, tá aham, entre as com 5, certeza. gigantesca. E veio para Matias Cardoso. Você não conhecia nada aqui antes, né? Não, conhecia tudo, Ah porque eu não, você tenho conhecia por vários causa dos produtores, já produtores, tinha vindo aqui ok. várias vezes. Mas, Aqui foi uma antes área. do teu empreendimento, você não tinha nenhuma relação com o Matias Cardoso, né? Não tinha Tinha família? não, não, não tenho ninguém aqui perto de parente, nada. Eu tô a 10 horas da minha casa, né, então é cansativo, é muito cansativo. É praticamente um dia para vir, um dia, né, um dia para ir, um dia para voltar, E tem esposa, né. filhos em casa? Eu sou casado, eu tenho 2 filhos pequenos, eh, minha esposa, ela trabalhou durante 12 anos no banco, né, Aham, bancária, Rose. E ela saiu do banco agora esse ano e foi assumir a empresa junto comigo, tá lá junto legal. comigo. E isso foi o que deu certo para a gente até fazer esse processo, né? Porque agora eu estou tomando conta aqui da fazenda, e ela está tomando conta lá da empresa. Eu não fico aqui direto, né? No início, igual eu estava te falando, né? De questão de adaptação. Mas basicamente eu fico 15 dias aqui, 15 dias lá, né? Uhum, Porque eu sempre estou no local para a gente ir analisando. E esse ano é um ano de crescimento para a gente, né? legal. É um ano de muito crescimento, né? E ano que vem, com certeza, também a gente vai continuar seguindo um crescimento enorme, né? Legal. Seguindo um crescimento enorme. Esse ano a gente vai mudar a nossa unidade, a gente vai para uma unidade lá em Contagem, a gente vai para um local que vai ser pelo menos o dobro do tamanho do que é hoje, né, Uhum. porque a gente vai estar mais que dobrando o nosso volume. Por causa E a daqui? previsão, igual a gente estava conversando antes, é de ainda ampliar essa área, Aham. né, porque essa área já está praticamente toda aqui negociada, né, com as indústrias. Então, provavelmente, a gente já tem hoje alguns clientes interessados na gente conseguir dobrar essa área, Hum. né? Só que aí é aquela coisa, né? Cada passo de uma vez, né? Uhum, A gente uhum, está acertando os ponteiros daqui para poder fazer essa outra execução, né? Para poder dobrar essa área, uhum. né? Então, vai ser muito serviço, com certeza. Durante os próximos 2 anos vai ser um crescimento gigantesco para a gente, Ah, legal. né, então geram novos desafios sempre, né. Você tocou num assunto que eu costumo conversar muito isso com bastante gente, sobre a relação do casal trabalhando junto, cara. Uhum. Vocês nunca tinham trabalhado antes. Nunca, nunca. Como é que está sendo isso? Você calculou os riscos desse Hum. empreendimento que é ter uma esposa trabalhando, uma companheira trabalhando com você ali? Como é que é Uhum. essa relação de casa-trabalho, trabalho-casa? Olha, eu não cheguei a calcular os riscos disso não, porque foi tudo muito rápido, Ok. né. Nisso aí eu não tive tempo para analisar muita coisa não, né. Foi bem rápido. Mas, graças a Deus eu sou muito bem casado, a gente sonha junto, Ah, né. que legal. Então, isso aqui é um sonho meu que passou a ser um sonho da minha esposa também, Aham. né. Então a gente trabalha junto, a gente se dedica, né, a isso. A gente ama nossos filhos, a gente quer
o melhor para eles e a gente quer que aqui dê certo e cresça e ajude várias outras pessoas e gere emprego e gere renda para inúmeras outras famílias, Que né. legal. Então, nisso eu tenho muito orgulho e muita alegria de poder estar fazendo isso e muita vontade de que aconteça rápido, né, de que É, aconteça rápido. É porque lavoura, a partir do momento que você dá o primeiro passo, não tem como você recuar, né. Você plantou, você vai só vai colher, para então frente. você tem que estar cuidando, você tem que estar fazendo. E, eh, como é uma lavoura muito grande, ela requer muito trabalho diário, né, Uhum. então tem muitas atividades novas para minha rotina, né, não faziam parte da minha rotina, mas estão fazendo, é o preço que eu estou pagando, Não, né. não tem esse negócio de essa não é a minha função, né. Não, não existe isso, não É, se existe isso. tivesse, É arregaçar as mangas, vamos vamos fazer, fazer. né, Desde eu catar, plantar, até fazer o financeiro da empresa, até planejar estrategicamente, não sim, tem, faz tudo. sim, você vai lógico que a função do empreendedor, né, ele tem que estar muito preocupado com a parte de gestão, né, Ok, ok. para ter um crescimento do negócio mais acelerado, né. Mas a gente entende que tem jovens empreendedores, lógico, né, e que a minha história foi assim, a gente começa muito pequeno, então você não tem recurso, né, então, muitas das vezes a empresa é aquele exército de um homem só, né, Uhum. você que tem que fazer acontecer. É, Mas à medida que você vai crescendo, você tem que ter pessoas junto com você, né. uhum, Você tem que ter gente junto com você, te ajudando, né, te ajudando. E aqui a gente vai ter um número grande de pessoas, né. É lógico que toda semana a gente está aumentando o número, o quadro de pessoas daqui, e é bem desafiador, né, porque tem que ser muito rápido, aham. né, a planta não espera, né, É, então o fruto está chegando, você tem que ter já a equipe formada para estar fazendo a colheita, aham. né. Então, é isso aí que a gente está buscando mais aqui, normalizar, né, deixar tudo Uhum. redondinho. Cara, uma que é interessante, acho que conversar, né, porque eu acho que não é tão comum a galera olhar para o agro como um Sim, empreendimento, né. nossa, mas é total, É total, né. total. E eu acho que é uma vibe diferente, porque, querendo ou não, a Viso ela é uma plataforma, então eu me envolvo muito com o pessoal da área de tecnologia e tudo mais, e a área de tecnologia tá assim, a gente está Bombando. bombando, mas a gente está muito, ansioso com essa onda da inteligência artificial vindo com Sei. tudo. E eu vejo que o agro ele ainda se mantém muito, obviamente tem muita tecnologia, muita Sim, ciência envolvida aqui, demais. não é isso, mas Aham. ele não é impactado por essa frenesi do mercado dessa forma, ou é, ou vocês veem que não, espera aí, que eu tenho muito espaço para evoluir tecnologicamente ou eu vou evoluir em campo, em tamanho? Como é que é essa parte de inovação no campo? Então, tem várias coisas que eu já implantei aqui, que são coisas, de outras culturas, que em pesquisas minhas eu fui vendo que o pessoal fazia. Às vezes tem alguma coisa que é muito normal em outra cultura, e na sua cultura não é utilizado. Eu Uhum, penso assim: "Gente, mas por quê? Se isso corrige esse problema lá, por que que não pode corrigir aqui? ok, Vamos adaptar isso para a nossa planta", legal. né. Então eu acho que isso é curiosidade, né. Então eu vou buscando, né, algumas soluções, né, então a gente já implantou inúmeras coisas aqui como teste, e te falar que deu muito trabalho? Deu demais, porque não é uma coisa que é normal, eh, né, do produto, né. Então, quando a gente vem implantar, às vezes, alguma novidade, as pessoas que já estão no ramo há mais tempo falam: "Ah, mas ninguém faz isso", né. "Ah, Uhum. mas isso ninguém faz com pimenta",
né? Que absurdo! Mas para Leite com que manga você vai mata. para que você vai fazer isso? Ninguém faz isso. Tá, mas ninguém faz, será que alguém já fez para testar? Porque se trouxer um ganho para a gente, ótimo, né? Se ajudar o manejo, se ajudar a colheita, se melhorar a qualidade do fruto, se melhorar a sanidade da planta, por que que a gente não pode tentar, não pode testar, né? Então a gente já fez vários testes aqui, vamos continuar fazendo. Então a gente sempre está pesquisando alguma coisa, eu acho que a gente tem que estar sempre testando, assim você nunca pode estar parado, né? Sempre tem que estar Interessante. movimentando. Então, a inovação no seu senso amplo da palavra, porque a gente fala em inovação, o pessoal já pensa em drone, em inteligência É, artificial, em, sei sim, lá, QR Code, coisas tecnológicas, né? sim. Mas isso que você acabou de falar é só inovação. Sim, com Só certeza, não é diminuindo, é pura inovação. É com teste, é certeza. você analisar outras alternativas que o mercado faz. Esse inclusive, é um tipo de inovação que eu adoro, Uhum. que é você olhar soluções feitas em segmentos diferentes Sim, você e aplicar busca uma ela solução para o seu ramo. no seu ramo. Que legal, cara. Às vezes, a resposta de um problema ela é simples, Aham, basta né? olhar. Não fica com uma viseira não, sabe? Eh, pesquisa, tenha curiosidade, vai atrás de informação e execute, né? E Aham. execute. Eu conheço pessoas fantásticas que não colocam, em prática, e aí acaba que não sai do lugar, né? Ideias Então, maravilhosas. ideias fantásticas, porém não põem, não executam. Então acaba que fica sendo só uma ideia, né. Então eu acho que a gente tem que ter o bom senso disso, né, eu não sou aquele cara eu não consigo, eu, Fausto, fazer as coisas sem planejamento, Uhum. né, porque igual eu falei, eu tenho que primeiro materializar aquilo, planejar, analisar diversas possibilidades. E aí eu pego e falo: "Não, beleza, agora vamos montar o cronograma disso aqui e vamos colocar em prática". Pô. E, na hora começou, iniciou, não tem como recuar. A gente vai fazer até dar certo. Uhum. Nossa, tá dando problema, tem que corrigir. A gente vai corrigir, no caminho, no percurso, né, mas a gente vai fazer. "Ah, nossa, cansei". Normal, vai cansar, né, vai cansar. Vai pra caramba, cara. Vai, Tem dia que então, acorda dá vontade de chorar, com tem dia que certeza. você tá Vai trabalhar moído. sábado, vai trabalhar domingo, vai trabalhar feriado, Você se mas pergunta se tá fazendo resolve. certo, se é isso que você quer da É. vida, que não sei o Ai, quê. nossa, cheguei em casa cansado, tive que mexer nas minhas planilhas, olhar no computador, quando eu fui olhar era meia-noite. Faz parte do processo, você vai passar por isso. Não estou falando para a pessoa se matar, tá? É, Não estou falando. Mas corrija os seus problemas hoje para que amanhã você esteja mais tranquilo. Para que perfeito. amanhã a bomba não estoure, Aham. né? Então você tem que trabalhar sempre de uma forma preventiva. É, entrega o máximo quando você tiver perna para entregar, né, Isso, porque aí você tá com folga depois. sim. Eu gosto desse pensamento, Você legal. sempre tem que trabalhar com segurança. Cara, e os planos agora? Tu falou que tá planejando já dobrar o tamanho da lavoura aqui, mas o que mais? Você já tem uma visão, assim, curto, médio e longo prazo, daqui a 5 anos, ou você está preferindo ter uma visão um pouco mais curta para entender como que o mercado vai se mexendo e vai se adaptando? Como é que tá isso? Então, olha só, as coisas mudam, né? E Aham. o empreendedor, ele tem que estar atento também às mudanças, né? E ele tem que estar tomando decisões mais coerentes, né? Ele tem que ter uma decisão, ele tem que ter uma análise de qual ação mais correta, não a que ele quer, né? Igual eu acabei de falar, né? Não é fazer o que você quer fazer, é o que tem que ser feito, né. Quando eu fui fazer essa lavoura aqui, como, já é um projeto muito ambicioso, uma lavoura muito grande e tal, a gente já começou num porte muito grande, um porte enorme, né. O que que acontece? Eu já tinha outras culturas que eu queria trazer para cá, Aham.
Então a gente decidiu iniciar com uma certa variedade de pimentas. Hoje aqui a gente está plantando 5 variedades. Legal. E eu já tinha uma relação de outros produtos para a gente estar ampliando aqui e estar fazendo alguns testes, que são produtos que são muito utilizados pelos meus clientes. Né? Na Então, cadeia de valor que você trabalha, que é da área de conservas bastante, né? isso. Então, gente, se eu já tenho um cliente que ele me compra pimenta, qual outro produto que ele tem dificuldade de comprar? Ah, ele tem dificuldade com esse produto? Será que eu consigo produzir? Porque aí ele vai comprar o mesmo, ele vai comprar de mim. Né? Então eu vou estar Perfeito. agregando valor para ele, vou estar aumentando meu ticket médio. Né? Então é buscar esse tipo de crescimento. Eu já tinha as coisas que a gente já tinha listado para fornecer, para iniciar alguns testes. Só que acabou que vários outros clientes foram entrando em contato com a gente pedindo para a gente ampliar essa área. Né? Querendo fazer contratos com a gente para a gente fazer a ampliação dessa área. Então, como, né, é o primeiro ano, é um desafio novo, a gente está estabilizando essa área para começar com os novos contratos de ampliação com essa área com o que já tem aqui. Que legal. Né? Ou seja, Você está fazendo dar certo aqui. Isso, para poder ampliar aqui. Então eu tive essa mudança de planos. Né? Ainda tem aqueles outros produtos que eu quero começar com testes e cultivar aqui na nossa área? Tenho. Né? Mas já coloquei esse outro projeto na gaveta para guardar um pouquinho. Né? Então, lógico que a gente tem os clientes aí que a gente já está em negociação, que a gente já está conversando, buscando formas de estar viabilizando os projetos e ampliando a área para formar esses novos contratos. Ah, que legal. Então não só em volume, mas em mixagem. E acho que a mesma lógica que você aplicou antes, você está aplicando agora, né? Eu estou buscando a dor do meu cliente e viabilizando uma entrega, né? Para eu Sim. conseguir ir alcançando mais mercado, mais mercado. Sim. Que legal, cara. Sim. A gente monta um negócio não é para a gente. É lógico, aquilo lá é para suprir as necessidades da sua família, óbvio. Ok, Né? Óbvio. Uma empresa ela está aí para dar lucro. ok. Né? Mas como que você vai conseguir gerar lucro? Resolvendo o problema do seu cliente. É sempre pelo cliente. Perfeito. Né? Você tem que buscar uma solução e, lógico, você vai ser remunerado, recompensado por aquela solução que você levou para ele. Né? Então a gente sempre tem que estar pensando não estou falando de forma nenhuma em a pessoa fazer coisas ruins para ela. Né? Aham. Você sempre tem que buscar um contraponto que fique uma opção boa para os dois lados. Você está Aham. resolvendo o problema do seu cliente e você está sendo remunerado para aquilo de uma forma que a sua empresa continue com a saúde financeira dela estável e que possibilite o crescimento dela. Aham. Né? Porque senão não tem aquela velha frase, né? Trocar cebola. Você não pode trabalhar dessa forma. Né? Você tem que estar trabalhando de uma forma que gere lucro para os dois lados. Legal. Eu tenho uma visão, cara, de empresa. Eu gosto de compartilhar ela para construir ela mais ainda. Eu acho que empresa, ela tem um papel de trazer sustentabilidade econômica e Uhum, social para os stakeholders. uhum. E aí os stakeholders, né, as partes interessadas, a gente está falando de sócio, a gente está falando de fornecedor, a gente está falando de cliente, de colaborador, até de governo a gente está falando aqui, Sim. porque não adianta, é um Imposto. stakeholder, é um Uhum. stakeholder. E aí eu queria ver o que você acha disso, se faz sentido esse pensamento. Lógico que faz, é a cadeia, né? É a cadeia. Então, uma, uma empresa, ela é uma engrenagem que ela está trabalhando, levando recursos. Eu sou apaixonado por empreendedorismo. Eu acho que quando eu paro para pensar na solução das coisas, da maioria das questões sociais, né? Eu Faz sempre sentido, penso no faz empreendedorismo, sentido. porque eu fico pensando, gente, eh, tem empresas que mudam a realidade de cidades. Claro. Né? A gente vê vários casos
às vezes, de uma empresa muito grande, de uma empresa grande entrar numa determinada cidade e mudar a realidade econômica daquele local, Sim. né. Mas a gente não tem que pensar só no grande empresário não, isso foi só um exemplo, Não, ok. né. Mas se os empresários têm mais liberdade, né, e têm mais condições, isso não é nenhuma crítica sobre o governo, não é Ah, nada não. disso não, tá gente? Não é Ah, você tem uma nada disso. visão. Você, obviamente, para você fomentar um ambiente empreendedor, você precisa ter um ambiente favorável. Sim, Claro. O empreendedorismo eu acho que nasce em tudo quanto é lugar. sim, ele Ele é vai igual nascer. mato. Ele vai Aham, nascer, ele vai prosperar. Só que quando a gente tem um ambiente mais favorável, obviamente, é mais uhum, favorável para florescer com o certeza, empreendedorismo. com certeza. E aí você vai ter geração de emprego, né, e você tendo geração de emprego, você vai ter mais famílias podendo levar recursos para casa e prosperando, né, e até o nome daqui, né, Fazenda Terra Terra Próspera, próspera, legal. né. Eu pensei muito nesse nome, É né, legal o muito, nome. porque quando eu pensei no nome que vem à mente é alguma coisa relacionada a pimentas, Hum. né, colocar alguma coisa relacionada a pimentas. E depois eu comecei a pensar: "Gente, mas eu queria falar alguma coisa sobre o que eu quero trazer para cá", Legal. né, e a palavra que eu o que eu quero trazer para o local, para a região e para minha família, obviamente, para a família de todos os colaboradores que trabalham com a gente, todas as pessoas da cadeia, os prestadores de serviço. Eu quero levar prosperidade, Legal. né, a prosperidade ela não é prosperidade, é você esbanjar, não é no mau sentido, Não, né, mas é o acho que não tem. transbordo, é o transbordo. Ah, É tá. você conseguir para você e para os próximos, Pô, legal, né. legal. Então isso que é prosperidade, você leva prosperidade Gosto da ideia. para grupos de pessoas, né. Então, eh, eu acho que a função do empreendedorismo é essa, né, a empresa crescer e gerar prosperidade para várias outras pessoas. Que legal. Impactar todo mundo ao redor, né. Sim. E eu acho que isso gera um senso de responsabilidade muito grande, né, pelo menos para mim, Uhum. que, cara, se eu não for um bom colaborador da minha empresa, porque eu Sim, sou um colaborador da minha empresa, eu trabalho para lógico. minha empresa em função daquilo que é maior do que eu mesmo, Uhum. todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai Todo sofrer. mundo, se a minha empresa fale, todos esses stakeholders ao redor vão ser impactados negativamente. Sim. É ruim para todo mundo, tirando o banco também eventualmente, que às Uhum. vezes se dá bem com isso, mas, tá ok, também é um modelo que existe, não tem problema. Uhum. Eu tenho essa visão de que quando o pessoal fala, eh, de distribuição de renda, né, Uhum. eu penso que a melhor distribuição de renda, e isso é um pensamento meu, sem crítica nenhuma, mas a melhor distribuição de renda é a microempresa. Sim, com É o certeza. microempreendedorismo, é as Aham. pessoas poderem estar gerando riqueza, distribuindo isso em outros locais. Quanto mais microempreendedorismo a gente tiver, Sim. mais renda a gente está Uhum. distribuindo, né, de uma Com certa forma. certeza. E isso vem muito da o E a empreendedorismo. geração de emprego principal vem do microempreendedor, Sim, sim, né. é enorme. O microempreendedor, principalmente no Brasil, é gigantesco a Sim, quantidade de microempreendedor. sim. É imenso. Legal, cara. Bom, eu vou fazer agora uma brincadeira com você aqui, que eu estou fazendo com os outros. O papo tá ótimo, mas a gente vai chegando para o final do nosso coisa, porque o sol também daqui a pouco a gente tá metade Tostado. só, metade. É. Que é todo Vida Empreendedora que a gente vai para o final com uma pergunta que o empreendedor passado fez para um empreendedor, ele não sabia que ia ser você aqui. Então Sim. essa pessoa fez a pergunta para você, você responde essa pergunta, se quiser, obviamente, ninguém é obrigado a nada. E depois que você responder, você vai fazer uma pergunta por um outro empreendedor que você não sabe Ó. quem é, você não sabe de onde que é, só vai fazer, você só sabe que é empreendedor. Bora? Uhum. O que você, como empreendedor, está fazendo para que sua empresa se destaque diante as demais do ramo? Bom, legal. Então, de forma prática, a pergunta é: o que você está fazendo
para se diferenciar da sua concorrência? Sim. Lucas perguntou, lá do Lucas. Caldeiras Burger. Isso, bacana demais, viu, Lucas? Sua pergunta. Lucas, vamos lá. Eu acho que hoje, eu com 42 anos e 21 anos de empresário, eu tenho um pouco de maturidade empresarial, né? É lógico que eu sempre estou atrás de mais conhecimento, né? E a gente sempre busca inovação aqui. A gente sempre busca fazer algo de diferente, mesmo que não seja do ramo. Eu vejo ideias boas, sacadas boas de empresários de ramos dos mais variados e eu penso numa forma de adaptar para o meu negócio. Então a gente sempre tem que estar buscando se enriquecer, buscando informações, né? Buscando conteúdos de valor, né? Buscando pessoas que vão agregar bom conhecimento para a sua vida, né? Afinal é isso, conhecimento. Tá? Resposta curta, grossa e inspiradora. Então, Que bom. eu acho que faz muito sentido a tua resposta. Primeiro, para diferenciação, é observar, né? Sim. Observar, observar, observar. Olhar concorrente, olhar quem não é Mercado, concorrente. né? Mercado de Olhar o uma forma mercado, geral. entender o cliente, né? Definir quem que é o seu cliente, né? Qual cliente que você está buscando, né? Entender as dores dele e resolver os problemas dele, né? E ter certeza que essa jornada nunca para, né? Você sempre vai ter que estar fazendo aquela história do time que tá ganhando não se mexe. A gente já sabe que é uma história que tem que ser abolida, né? A gente sempre tem que estar mexendo, sim, porque sempre pode melhorar. E não significa que o que dá certo hoje vai estar dando certo amanhã, né? Então, a gente sempre tem que estar buscando evolução. Legal, gostei. Gostei da resposta. E agora, tu retribui o favor do Lucas e faz uma pergunta para uma pessoa que você não conhece, mas tu Nossa. sabe que é empreendedora. Vai lá. No caso, eu não sei quem que é a pessoa, mas eu acho que vale como uma provocação, Vai lá. né? Uma provocação. É... Empreendedor que estiver assistindo, tá? Você tá cumprindo o seu propósito? Você tem certeza? Você tem isso claro? Qual que é o seu propósito e você está vivendo ele? Você está cumprindo ele? É uma pergunta bem filosófica, tá? A Pô, pessoa você vai pegou sofrer. pesado, cara. A Caraca. pessoa vai sofrer. Então, ó, você próximo aí se lascou. Porque vai ter que fazer uma sessão de reflexão, filosofia e terapia e Para responder. responder a pergunta do Fausto, aqui da Fazenda Terra Próspera, que é: você está cumprindo o seu propósito? Legal, cara, gostei pra caramba da Que pergunta. bom. Parabéns, Obrigado. maravilha. Fausto, a gente vai concluindo nosso bate-papo. Para início de conversa, para início de fim de conversa, como é que a Sim. gente acha aqui, como é que é a sua, se tem rede, se não tem site, enfim, fala aí para o pessoal para eles encontrarem você. Então, gente, como nosso atendimento é para indústrias, nós temos o site www.fazendaterraprospera.com.br. Nós ainda não temos redes sociais. Eu sei que isso vai ter muita gente falando assim, meu Deus, até hoje. Mas é porque o nosso público são indústrias, né? Mas nós vamos criar sim o Instagram da Fazenda Terra Próspera. Talvez quando esse vídeo for ao ar, ele já vai estar pronto, tá? Gostei. Então, porque a gente tem que ser rápido, né? Pô. Eu não sei quanto tempo você vai gastar para editar, mas você vai correndo editar, eu já vou Não, só de correndo raiva fazer. agora, essa tarde tá saindo esse vídeo. Quero Não, ver quem mas, chega primeiro. nossa senhora. Então, se vocês entrarem lá no Instagram e tiver pouca coisa publicada ainda, gente, não fica triste não, tá? Legal. Mas a gente vai fazer, a gente vai colocar as informações lá sim, viu? Mas quem quiser de imediato, entra no nosso site, www.fazendaterraprospera.com.br. Lá tem e-mail, telefone, todos de Isso, contato para falar com vocês, isso. né? Lá vocês têm acesso e-mails, telefones da empresa, WhatsApp, vocês conseguem chamar a gente, todo. Lá o atendimento é de imediato. Vou colocar o Ok? link aqui na descrição também, para facilitar
buscar a Fazenda Terra Próspera, e vocês também podem acompanhar, se inscrever aqui no canal da Aviso, também acompanhar a gente pelo Instagram, Aviso Gestão, onde você vai ver muito mais bate-papo produtivo, construtivo e inspirador, como o do Fausto, aqui na Fazenda Terra Próspera. Acompanha, que tem muita coisa ainda pela frente. De novo, a gente está viajando o Brasil, tanto conversando como ajudando empreendedores a desenvolverem essa empresa, a sua empresa. E, cara, tendo um pouquinho de inspiração, que é fantástico ouvir umas prosas dessa, né, cara? Legal, Pô, né? Eu também Fausto, gosto. obrigado, Eu obrigado que demais. agradeço. Parabéns pelo projeto de vida que você está tocando aqui. É tudo metaforicamente, literalmente lindo. Não sei se vocês conseguem ver, mas o terreno é bonito. E a gente se vê em breve, pessoal. Um abraço. Abraço. Valeu, Fausto. Valeu.